Vamos começar então os estudos da nossa semana, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o tópico é o 7, Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Bom, Jesus chega à Terra encarnado há cerca de 2000 anos atrás, um trabalho que todos nós já ouvimos de alguma forma a história, do preparo que foi feito para a sua encarnação, né? Por exemplo, o Espírito Ramatiz chega a mencionar aproximadamente 1000 anos de preparo no tempo terreno. Outros autores chegam a mencionar 5000 anos. Ainda outros chegam a falar que isso já era previsto desde do exílio dos espíritos de Capela e de alguns outros óbitos que vieram para cá quando Jesus recepciona esses espíritos na atmosfera da Terra. Isso seria aproximadamente 10.000 anos atrás. E ali, então, ele promete que ele viria encarnado para despertar, para nos despertar, somos nós, né? Então, para a caridade, para o amor e inaugurando uma nova fase planetária. Por que isso é importante com essa revelação dos pobres de espírito e dos mistérios que são revelados? Então, a esses que não são os sábios e não são os prudentes. Uma característica de exílio que todos nós trazemos, então nós somos extraterrestres, né? Muitas pessoas falam assim, eu tenho vontade de ver extraterrestre, tenho vontade de estudar, eu tenho medo. O espírito, ele não pertence a um planeta. O espírito, ele está na atmosfera desse planeta como uma escola, como uma experiência, né? Jesus falava, a casa do meu pai tem muitas moradas. Então nós, como espíritos, também temos muitas moradas. E seria muito difícil traçar todos os lugares por onde nós já passamos. Então, o processo de evolução, ele vem de um grupo de espíritos que habitavam um outro planeta, um outro orbe. O planeta evoluiu, esses espíritos não evoluíram, então eles são convidados a ir para um novo planeta que tem afinidade com a vibração deles, para dali fazer um processo evolutivo. Por que a família espiritual é importante? Por conta das relações afetivas. Tanto as relações amorosas, que são positivas, quanto das relações negativas. Então, os traumas de mágoa, de rancor, de vingança, tudo que a gente até falou na semana passada sobre a obsessão, né? Então, o que acontece? Quando esses espíritos chegaram na Terra, né, quando nós chegamos na Terra, cerca de 10.000 anos atrás, nós trazíamos o conhecimento das vidas anteriores que a gente tinha tido lá atrás. Então, esse é um conhecimento de inteligência, é um saber material e também um saber moral. Só que como nós somos espíritos decaídos, nós somos espíritos que falharam no processo evolutivo, então a nossa inteligência costuma ser maior do que a nossa moral. Quer dizer, no fundo, a gente traz ainda muita maldade, né? Passados esses vários 1000 anos, a gente melhorou bastante. Então, hoje a gente tem um espírito que pelo menos reflete antes de fazer uma maldade. Ou muitas vezes a gente consegue se conter. A gente até tem a raiva, mas a gente não pratica o mal. A gente até tem a intenção, mas a gente se contém, né? A gente consegue conviver numa sociedade, num ambiente de família, em que as pessoas podem até sentir coisas negativas umas pelas outras, mas ninguém sai matando o outro. Então, essa civilização, essa convivência mínima de moral, já permite que a gente estude a moral, porque antes disso não dava nem. Imagina, você está num ambiente em que as pessoas só se matam, só brigam, você vai tentar explicar o que para elas? Então, primeiro tem que haver uma serenidade, tem que haver uma calma, uma tranquilidade. Depois você vai falar, chamar a atenção da própria inteligência. Então, nesse estágio que nós vivemos, Jesus desperta
o conhecimento para os simples, para os puros de coração. Por quê? Porque os que estão muito rebeldes são incapazes de compreender. Né? Tem aquela outra passagem que a gente costuma dizer que é: não se deve dar pérolas aos porcos. Não é esse um ditado tradicional? Então, se a gente vai tentar dar conhecimento para quem não está preparado para esse conhecimento é perdido. Ele não consegue absorver. Então, a gente demorou muitos mil anos para poder chegar no estágio de compreensão daquilo que faz a diferença no nosso coração. Então, quando a gente entra na sintonia da compreensão, que significa dizer, o nosso coração já está mais pacificado, o nosso coração já tem condição de ouvir um bom conselho, de ouvir uma boa mensagem, sem questionar, sem se opor, sem encontrar desculpas, ou tentar revidar meramente por um argumento de eu não acredito nisso, Deus não existe, isso que vocês estão falando é besteira, cada um tem que cuidar de si, tem que salvar a si mesmo, o que interessa é que eu esteja bem, eu vou cuidar de mim e da minha família. Não são essas desculpas que a gente costuma ouvir. Então, a pessoa que ainda pensa dessa forma, ela não está preparada, ou seja, ela não tem a pureza de coração para ouvir o que realmente importa. Então, é como se Jesus tivesse criado um código moral com uma senha. Diz, olha, só vai acessar a verdade, o conhecimento, aquele que tiver paz de espírito. Quem tiver na tormenta da ganância, da inveja, da violência, das mágoas seguidas, do desequilíbrio, dos vícios terrenos, das preocupações materiais intensas, não vai conseguir acessar a chave da verdade. Né? A verdade que Jesus fala lá para Pilatos no julgamento dele. E aquela verdade que ele diz também para os apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aliás, nessa frase, ele sintetiza exatamente isso. Porque o caminho de Jesus não é o caminho da vingança. O caminho de Jesus é o caminho da resignação, é o caminho da paz, da pacificação. Mas não é uma paz passiva. Ele mesmo diz: eu vim trazer a espada. Né? Então, é uma paz que instiga, que provoca. É uma paz que não deixa a gente se acomodar. É uma paz que quer tirar a gente do lugar. É uma paz que, quando a verdade chega, ela incomoda. Ela não é uma verdade que tranquiliza. Porque a gente tem uma ideia equivocada. Às vezes a gente acha assim: não, eu quero ter o conhecimento da espiritualidade, porque esse conhecimento vai me dar uma tranquilidade, vai me dar uma serenidade. Não. O conhecimento espiritual, ele dá o incômodo. Porque é esse incômodo que tira a gente do lugar. É esse incômodo que faz com que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente se movimente. Se a gente ficar aprisionado à vibração dessa tranquilidade, a gente não consegue evoluir. Então, uma coisa é ter paz de espírito, a outra é estar passivo, acomodado naquilo que nos prende à matéria, nos prende à ignorância. Então, assim, quando a gente é criança, nós estamos brincando em casa e um belo dia os nossos pais dizem assim: olha, a partir de hoje você vai para a escola. A escola, para aquela criança, ela gera um incômodo, porque essa criança está acostumada no ambiente de casa, no ambiente dos pais. E naquele momento ela tem que sair dali. Mas depois o resultado não é positivo. Quer dizer, ela vai para uma escola, ela vai conhecer outros alunos, outros colegas, vai fazer amizade, vai ter a convivência com os professores e assim ela vai dar início ao processo evolutivo. Então, sair da ignorância é viver uma sensação de incômodo. É o incômodo necessário para tirar a nossa passividade. Então, a verdade, quando ela chega, ela vai nos fazer ter lucidez sobre uma determinada coisa, uma determinada conduta, uma determinada
situação que a gente vive, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem uma relação em casa muito difícil com algum familiar. E a gente se sente muito incomodado, a gente se sente muito infeliz, muito impaciente, né? A gente quer, às vezes, se vingar de alguma coisa, a gente sente uma antipatia, sente um peso, né? E a vontade que a gente tem é falar, eu vou excluir esse parente da minha vida. Só que a verdade, quando ela chega, ela mostra o quê? Que nós, numa encarnação anterior, fomos os algozes desse parente que mora com a gente. Ou seja, nós fizemos algum mal a esse parente. A gente prejudicou de alguma forma esse parente. Então, justamente aquele que hoje nos incomoda foi a nossa vítima numa encarnação anterior. Então, se a gente desiste dessa relação, porque a gente está se sentindo incomodado no sentido de, está tirando a minha tranquilidade, a minha paz, não é esse incômodo que é espiritual. Esse incômodo ele é material. Qual é o incômodo espiritual? É fazer com que a gente enfrente essa situação. Enfrente de que forma? Perdoando, tolerando, agindo com amorosidade para aquela pessoa que nos incomoda. Com aquela pessoa de quem nós temos, às vezes, muita mágoa, muita raiva. Porque nós sentimos que essa pessoa nos fez um mal muito grande nessa encarnação. Só que a gente tem muitas vidas. Então a verdade, ela não vem trazer a paz, ela vem trazer a espada. Jesus, na moral estranha, chega a dizer, eu vim separar pais e filhos. Eu vim separar homem e mulher. Por quê? Porque a verdade, ela choca. Mas só quem tem pureza de coração é capaz de ver e compreender essa verdade. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado para não sentir mais essa raiva. Para não ficar aprisionado a essa mágoa. Para a gente ter a bondade, a disponibilidade. Não significa que a gente vai ficar perfeito do dia para a noite, não é isso. Mas é a gente despertar para o comportamento que a gente tem que ter. Vou dar um outro exemplo. Imagina que nós aqui tenhamos um vício em bebida. E um belo dia, a gente vai no médico, e o médico diz assim, olha, quantas vezes você bebe por semana? Aquela resposta de bêbado, né? Eu bebo socialmente. Na verdade, ele bebe todos os dias. E ele diz assim, então o que é esse socialmente? Eu tomo uma cervejinha de vez em quando. Essa cervejinha é várias vezes por dia. Ou, às vezes, muito intensamente no final de semana. Então, isso, o médico vira para a gente e diz assim, você tem uma cirrose grave. E essa cirrose está caminhando de um tal modo que você vai morrer se você não parar de beber. Então, essa é a verdade. A verdade que o médico diz não é algo para dizer assim, coitadinho de você, né? Poxa, você está doentinho, né? A gente precisa dar um remedinho para tratar você. Não, ele vai dizer, pare de beber, porque a bebida é a causa da sua doença. Então, a verdade espiritual, ela vai mostrar a causa do nosso desequilíbrio espiritual. A causa da nossa infelicidade. E ela só é capaz de fazer isso quando a gente está pronto para ouvir. É como o alcoólatra. O alcoolismo é uma doença. Enquanto a pessoa não quer se curar do alcoolismo, não adianta ir no médico. Porque ela vai mentir para o médico. Ela vai pegar a receita e ela não vai tomar o remédio. Ela não vai frequentar um centro de alcoólicos anônimos. Então, a primeira fase do tratamento, a base do tratamento, é a verdade. Aliás, isso se pratica no centro de alcoólicos anônimos. Quer dizer, olha, fala a verdade. Você precisa dizer, eu sou alcoólico. Enquanto você não se anuncia e não reconhece como alcoólico, não inicia o tratamento. Então, a verdade espiritual, ela exige uma abertura. O coração puro, ele precisa ter essa abertura. Se não tiver, não adianta dizer. Jesus pegou a mesma mensagem que ele passava para os apóstolos e ele falava isso em praças públicas.
Aí naquela praça você tinha pessoas que ficavam comovidas, chegavam a se curar só ouvindo a palavra de Jesus. Ou tocavam na túnica dele, se curavam. Ou pediam, mestre, Rabi, cura a minha filha que está lá em casa. E era curado. Por quê? O coração puro. Mas naquela praça estavam também os fariseus. O que acontecia com os fariseus? Eles não aceitavam Jesus. Eles não compreendiam o que Jesus falava. Ali também tinham soldados romanos. Muitos desses soldados romanos também, a mensagem de Jesus entrava por um ouvido e saía por outro. Por quê? Porque eles estavam ali no cumprimento do dever. Estavam preocupados em manter a paz, a ordem física, social. Então eles não estavam preocupados com a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não tocava o coração deles. A mensagem era a mesma, e dito por um espírito extremamente elevado. Um espírito que era o próprio Cristo vindo à Terra. E esse, portanto, da fonte mais pura, mais fidedigna que qualquer um de nós poderia ouvir. E, no entanto, muitas pessoas não eram tocadas, não eram atingidas por essa mensagem de Jesus. Veja, e aí, isso também nos ensina uma outra coisa, né? Se Jesus não conseguia tocar esses corações, quem somos nós aqui para querer tocar o coração de alguém? Quem somos nós para querer convencer um parente a mudar de vida? Quem somos nós a querer mudar, influenciar a vida de um vizinho, de um amigo, de alguém no trabalho e assim por diante? A gente é incapaz de mudar. Jesus não foi capaz de mudar. Jesus plantou a semente. E essa semente já tem 2000 anos. Quanta maldade ainda tem no mundo? Então, tudo leva tempo e tem o livre-arbítrio. Um bom número de pessoas que conviveram naquela época de Jesus e que vieram ao longo dos anos sendo depurados em espírito, estão agora evoluindo. Estima-se que mais ou menos da população toda da Terra, não da encarnada, encarnados são quase cerca de 8 bilhões, né? Mas estima-se que a população da Terra seja alguma coisa em torno de 30 bilhões com os espíritos. Então, metade disso são espíritos já praticamente evoluídos, puros de coração. E um pouco mais da metade, um pouco menos da metade são espíritos evoluídos, puros de coração, e um pouco mais da metade ainda são espíritos atrasados e ignorantes. Então, se nós não somos capazes de ouvir e estarmos despertos, não tem cura, não tem modificação interior. A gente vai continuar vivendo nessa maldade, nessa ignorância. Isso aqui me faz lembrar de um filósofo que o Kardec cita muito no início, eu já comentei ele aqui algumas vezes, mas que eu acho que tem muito a ver com essa noção de pureza de espírito, que era Sócrates. Sócrates foi um espírito muito elevado, teve uma vida muito simples, viveu como os outros gregos na época dele, nasceu aproximadamente 500 a.C. de Jesus. E Sócrates, ele lutava durante toda a sua vida contra a ignorância. Porque ele dizia o seguinte: a única coisa que causa infelicidade verdadeiramente no ser humano é a ignorância. E para vencer a ignorância é preciso percorrer o caminho da sabedoria. É o que a gente no Espiritismo diz do amai-vos e instruí-vos. Só que quando Sócrates falava da sabedoria, ele usava duas palavras gregas. Uma era philo, que é amor, e a outra sofia, que é conhecimento. Então é amor e conhecimento. Não é por acaso que no Espiritismo a gente usa amai-vos e instruí-vos. É o mesmo caminho que Sócrates propunha. O amor com a sabedoria. E esse caminho da sabedoria para Sócrates, ele era um caminho do cuidado. O cuidado de si mesmo e o cuidado do outro. Era o caminho da coragem. Então lembra do incômodo, né? A verdade, ela produz um incômodo. A gente se percebe ignorante. A gente se percebe praticando a maldade. E a gente precisa mudar isso. Então, junto com
o fim da ignorância, vem o incômodo da necessidade da mudança. E aí, para essa necessidade, Sócrates recomendava o caminho da filosofia, que era o caminho do amor e do conhecimento. O amor a si mesmo, o amor ao próximo. Jesus reproduziu exatamente esse conhecimento que Sócrates, 500 anos, já havia tentado disseminar entre os sábios da Grécia. Ele vivia em Atenas, onde era o lugar, o centro físico, a cidade mais importante de conhecimento naquela época. Então, e que até hoje nos influencia, né? Depois de Sócrates veio Platão, veio Xenofonte, veio Aristóteles, antes dele tinha tido Pitágoras, tinha tido Heráclito, Hesíodo, Parmênides e inúmeros outros grandes pensadores que modificaram a história e a trajetória da Terra. Então Sócrates dizia o seguinte: nós temos que fazer uma escolha, mas essa escolha só é possível quando a gente vence a ignorância, quando a gente desperta para o incômodo que há dentro de nós. E esse incômodo só é possível acontecer naquele que tem o coração puro. Sócrates, ele faz esse discurso diante de vários juízes do seu tempo que o acusavam dele enganar as crianças e adolescentes. Porque Sócrates gostava muito de ensinar adolescentes. E as crianças gostavam dele também. Só que já tinha 70 anos, ele fazia isso há muitos e muitos anos. Mas aqueles juízes cismaram com ele. E eles estavam revoltados com ele porque ele não tinha feito um apoio político ao governo que estava dominando Atenas. E eles também eram muito bravos com Sócrates, porque Sócrates fazia com que todo mundo percebesse que era ignorante. Ele era muito sábio, muito irônico, e ele ficava tentando, pela conversa, pelo diálogo, a mostrar para as pessoas como eles estavam errados em relação à vida. E mostrar que a maior sabedoria é saber que nada se sabe. A frase famosa dele é: só sei que nada sei. Então, Sócrates tentou fazer isso pela inteligência, mas mesmo assim, eles condenaram ele à morte. Sócrates tinha um espírito que o acompanhava, que ele chamava de daimon. Daimon é uma palavra que foi muito mal traduzida, acabou virando demônio na Idade Média, mas é um espírito, né? Na verdade, são duas coisas. É, de um lado, a própria consciência dele, da filosofia, da sabedoria que ele alcançava. Então, a consciência, o espírito dele desdobrado, diríamos hoje assim, o corpo mental superior que ele acessava, então a inteligência superior que ele acessava, mas era também o daimon, no sentido do guia espiritual, que dava bons conselhos para ele tomar decisões. Então, ele, acessando o corpo espiritual dele, era capaz de ouvir os bons conselhos do guia espiritual que o acompanhava. E esse ele chamava de daimon. Então veja, não é um caminho diferente do que a gente tem hoje, 2.500 anos depois. A gente continua vivendo o momento da ignorância. A gente continua vivendo o momento de buscar a ilusão na nossa cabeça e de conviver com a maldade. Sendo que o que vai fazer a diferença em nós, o que vai ser capaz de nos curar, é o incômodo. É o incômodo da verdade que a gente precisa encarar, aceitar e tentar fazer com que ela nos cure. Quer dizer, é enfrentar esse conhecimento de uma forma definitiva. E não há como fazer essa passagem sem o perdão. Por quê? Porque o centro de todas as mágoas, de todas as dores que nós temos, está relacionado ao perdão. Há sempre alguém que nos traiu, há sempre alguém que nos magoou, há sempre alguém que nos decepcionou, há sempre alguém que nos incomodou, que nos tirou alguma coisa, que nos roubou, né? Que levou de nós algo que a gente queria muito, que a gente achava que pertencia. Há sempre uma sensação de prazer, de um falso bem-estar material, em que a gente ali se sente muito bem e a gente não quer sair disso, a gente não quer abrir mão. Então, se a gente está aprisionado a essa condição, o que acontece? A gente acaba ficando nesse mundo da ignorância. E a gente não consegue se libertar. Por isso que é necessário desprendimento material.
Por isso que é necessário que a gente seja capaz de vencer a nossa própria angústia, a nossa própria agonia e se libertar disso de alguma forma. Então, puros de coração, primeiro são aqueles que estão despertos, aqueles que estão aptos a mudar. São aqueles que pretendem de fato fazer a diferença na própria existência. E a verdade trazida pela espiritualidade é o bem. Esse é o bem soberano. A verdade é o incômodo. É aquilo que vem com uma espada, que nos tira da falsa ilusão que nós vivemos. E a partir disso, vamos recuperar o que Sócrates dizia. Nós temos que ter uma escolha de coragem, de cuidar de si, de cuidar do outro e de se abrir com amor ao conhecimento e à sabedoria. A graça de Deus.